Olá, olá, olá pessoal. Olá, muito boa tarde a todo mundo. Bom dia para quem vai nos assistir depois. Boa noite, boa madrugada. Hoje é dia do professor. Hoje o nosso dia, o dia especial do nosso projeto. Estamos entrando no na nossa reta final e hoje é um episódio, é uma situação excepcional. Eu fico deveras emocionado com o que vai começar a acontecer daqui a pouco. Nós vamos ter a imensa honra de conversar com ninguém menos que o professor Leonardo Greco. Todo mundo sabe a admiração e o carinho que eu tenho pelo professor Greco. Foi meu orientador, tive a honra de tê-lo como meu orientador tanto no mestrado quanto no doutorado na Faculdade de Direito da UERJ. E o professor Greco, desde então, está diretamente relacionado com todas as minhas atividades acadêmicas, profissionais e, além de tudo, além de um professor, ele como eu disse também, um orientador, ele é um mentor, ele é uma referência para mim e para todo mundo. Tem sido absoluta que aqui muitas pessoas estão entrando aqui, pensam o mesmo. O professor Greco é professor de diversas e muitas gerações. Então, não poderia haver pessoa melhor para conversar conosco aqui no dia do professor que não fosse o professor Greco. Ele está aqui entre nós, eu vou convidá-lo para fazer parte da nossa live e vamos ver se vai dar certo aqui a nossa. Sim. Obrigado pessoal que está entrando aí e agradeço já a todo mundo. Agora foi. Aí, Olá, boa tarde professor. Não poderia haver pessoa aí melhor acho melhor tirar daqui, ó. professor. E aí, Márcia. Olá Oi, professor. Estão me oi. ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Ótimo, que bom, professor. Boa tarde. Obrigado muito, professor, pelo senhor ter aceito o meu convite. Eu já agradeci o senhor penhoradamente no reservado, né? Algumas pessoas que nos acompanham, o nosso grupo, sabe da satisfação que eu tenho a receber o senhor aqui. Mas agora, de público, eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de conversar com o senhor nesse dia tão especial para nós, né? Como o dia do professor, não poderia haver pessoa melhor para a gente conversar. Estou vendo aqui muitas pessoas que foram seus alunos, professor, muitas pessoas que estão aqui acompanhando a nossa entrevista, inclusive o filho do senhor, o professor Luiz Greco, está aqui também, então fico muito feliz de poder acompanhar, de participar dessa entrevista e ter tanta gente que tem carinho pelo senhor conosco aqui. E aí, como eu disse ao senhor, aqui a ideia é a gente conversar sobre a carreira de professor. Nesse meu projeto, que hoje se encerra, a ideia é incentivar novos profissionais, a ideia é colher a experiência de professores renomados como o senhor, para que a gente possa não só valorizar a carreira de professor, como também incentivar as pessoas que estão nos assistindo a também seguirem por essa carreira. E aí, então, para começar, eu queria, inicialmente, mais uma vez, agradecer muito a oportunidade que o senhor está me dando de conversar conosco sobre isso. E também queria que o senhor pudesse contar para nós um pouco sobre a sua vida de professor, a sua longa jornada como professor. A palavra é completamente do senhor, o senhor tem totalmente o tempo que precisar para contar um pouco para nós a sua trajetória, eventualmente destacar aquilo que o senhor acha mais interessante ou não, enfim, fique à vontade, sinta-se completamente à vontade para conversar conosco. Muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer a Márcia, que ajudou para que isso acontecesse, também o Humberto e todo mundo que contribuiu. Espero que a gente tenha aqui uma excelente conversa e mais uma vez, professor, muito obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa conversa. Eu quero agradecer o convite do Márcio, quero agradecer também as palavras de saudação exageradas, porque eu sei do carinho que o Márcio tem por mim, como eu também tenho por ele, e por um grupo de ex-alunos que tem me procurado para uma convivência periódica em torno de assuntos do direito processual, convivência essa que é muito gratificante para mim, porque eu estou afastado da vida desde 2014, já faz 6 anos agora, e essa convivência com o Márcio, com o Elias, com o Guilherme Socal, com o Diogo Assunção, com a Clarissa Guedes, com, vou esquecer alguém, com o José Aurélio Araújo, e, enfim, com todos, com o Beto Santa Rosa. É uma convivência que me mantém informado
transformações do processo no dia a dia forense, e eu sou daqueles estudiosos do processo que consideram o processo uma clínica, né? Da mesma maneira que eu acho que um professor de cirurgia não pode ser um bom professor, um bom estudioso, um bom intelectual tratando abstratamente da cirurgia, sem praticá-la. Eu também, embora mantenha minha atividade prática no escritório do Paulo César Rio Carneiro, eu estou muito distante da primeira trincheira, daquele combate direto do dia a dia forense, do advogado, do juiz, ou do membro do Ministério Público. Especiais, e para atender um pouco ao roteiro que o Márcio me enviou, contar a minha história não tem nada de importante. Como é que ela começa? Começa como começavam naquela época em que eu me formei. Eu me formei em 1967, na Faculdade de Direito. E assim que eu me formei, meu professor de processo, Moacir Amaral Santos, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. E eu estava me preparando, estudando para fazer o concurso para o Ministério Público, porque achava que essa ia ser a minha carreira profissional. E claro, pensava também em vir a fazer o doutorado, que naquela época na USP não havia ainda mestrado. E havia só o doutorado, mas o professor Moacir me convidou para ser secretário jurídico dele no Supremo Tribunal Federal. Eu era um bom aluno, não era o único bom aluno. A minha turma é uma turma que teve alunos brilhantes. Teve ministro da Justiça, teve senador, teve gente muito importante na minha turma, não vou citar os nomes, mas certamente vocês os conhecem. E eu não era um bom aluno, mas eu participava também de um grupo de estudantes da Faculdade de Direito que gravitava de alguns professores em problemas políticos da época. Era 67. O movimento militar foi em 64. Nós pegamos o movimento militar dentro da faculdade. E nós queríamos pegar em armas para derrubar João Goulart. Não me arrependo nem um pouco desse meu passado, vamos dizer, anticomunista. Não era anticomunista por opção, era por falta de opção. E gravitávamos, dizia eu, em torno de alguns professores. Alfredo Buzaide, Moacir Amaral Santos. Alfredo Buzaide era vice-diretor da faculdade em 1960. O diretor era Luiz Eulálio, dois processualistas. O terceiro processualista titular na Faculdade de Direito era Moacir Amaral Santos. E um dos membros do nosso grupo era sobrinho do Moacir. Era o Estevão Augusto Santos Pereira, filho da irmã de Moacir. E então, com o Estevão, nós íamos à casa do Moacir a toda hora na Alameda Lorena, para tratar dos problemas internos da faculdade. E então, além de eu ser um bom aluno, despertei no Moacir uma certa simpatia de um jovem estudioso que poderia, quem sabe, ajudá-lo nessa tarefa nova que ele recebeu de ser magistrado do mais alto tribunal do país, e ele não é magistrado, é um advogado. E na época os ministros do Supremo só tinham um secretário jurídico ou assessor. Que diferença, né? Hoje, né? Ouvi dizer que são 20.
e os assessores eram titulares de cargos em comissão, indicados pelo ministro, e que só podiam ficar por 2 anos. Eu fui secretário jurídico do Moacir 2 anos, na mesma época em que o Roberto Rosas foi secretário jurídico do ministro Gonçalves de Oliveira. Nós nos conhecemos, vocês certamente conhecem o Roberto Rosas, que é um grande advogado de Brasília, professor da UNB. Nós nos conhecemos lá, no Supremo Tribunal Federal. Então, eu saindo da faculdade, estudando, para fazer o concurso do Ministério Público, que eu fiz no curso de 1968. Eu fui para Brasília para trabalhar no Supremo Tribunal Federal. O que isso tem a ver com o meu magistério? E aí eu passei a ter com o Moacir uma convivência diária, e Moacir foi meu orientador na minha tese de doutorado, que eu defendi na USP em 1973. Quase 5 anos depois, em outubro de 1973. E eu fiquei em Brasília 2 anos com o Moacir, que era o prazo que na época podia ficar. Nessa tempo eu fiz meu concurso no Ministério Público de São Paulo, passei em primeiro lugar, graças a Deus, e continuei no Supremo, requisitado, que na época os promotores podiam ser requisitados. Fiquei no meu 2º ano no Supremo, já promotor, em São Paulo, mas à disposição do Supremo. E quando eu me preparava para voltar para São Paulo, o professor Alfredo Busardi, que era um daqueles professores com os quais eu tinha convivência na Faculdade de Direito pela política interna da faculdade, foi nomeado ministro da Justiça. E me levou para o Ministério da Justiça. E eu, então, que fui para Brasília para passar 2 anos, acabei passando mais 4 anos e meio no Ministério da Justiça com o professor Busardi. E, nesse meio tempo, me inscrevi no doutorado. O doutorado, naquela época, não era curso, era um doutorado de defesa de tese direta. Então, eu, em Brasília, acompanhava as aulas do Moacir na UNB, porque que era um curso extraoficial que ele dava, porque professor de uma universidade estadual ele não podia lecionar na UNB, que era uma universidade da UERJ, de universidades estaduais, tem esse mesmo tipo de problema quando ascendem ao Supremo, ao STJ ou ao outro tribunal em Brasília, né? Não pode ser requisitados à disposição da UNB ou ser transferidos para a UNB. O ministro Teori Zavascki, por exemplo, eu me lembro que era professor na Federal do Rio Grande do Sul, se transferiu para a UNB. E depois, no final, acabou pedindo a reversão para a Federal do Rio Grande do Sul. Não sei como é que acabou, porque ele faleceu antes. Mas eu acompanhava as aulas do Moacir. Diariamente eu ia à casa do Moacir de manhã, levando os processos que eu tinha estudado para comentar com ele. Ele, por outro lado, comentava comigo trabalhos que ele estava escrevendo, votos ou palestras. E dessa convivência diária com ele foi a orientação da minha tese de doutorado sobre a natureza jurídica do mandado de segurança, que nada mais foi do que um desdobramento de uma palestra que ele fez, não me lembro, em Uberlândia, nessa época em que ele era ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, eu fiquei em Brasília, trabalhando no Supremo do Ministério da Justiça, já era promotor em São Paulo, me tornei promotor em São Paulo, na expectativa de terminar essa fase de cargos de confiança, voltar para São Paulo, e concluí meu doutorado em 73, e aí aconteceu de conhecer a minha mulher aqui no Rio, porque eu vinha muito ao Rio, no Ministério da Justiça, porque o Ministério da Justiça tinha ainda uma grande parte de seus órgãos ainda funcionando aqui no Rio, vinha com muita frequência, aqui conheci a mulher, e casei em janeiro de 1973, e aí eu e minha mulher decidimos que, quando terminasse a gestão do professor Busardi,
e eu saísse do governo, eu não iria mais para São Paulo, porque eu era promotor em Campos do Jordão, ainda teria que passar mais uns 5, 6 anos no interior. E entre Campos do Jordão e o Rio de Janeiro, nós preferimos o Rio de Janeiro. E, então, e aí eu fui me preparar para fazer o concurso do Ministério Público do Estado da Guanabara, até escondido do professor Luzade, porque eu nunca escondeu que gostaria que eu tivesse voltado para São Paulo. Não só ele, minha família também gostaria que eu tivesse voltado para São Paulo, é claro. Mas aí eu não voltei mais para São Paulo. E em março de 74, quando eu me despedi do professor Luzade no aeroporto de Congonhas, e peguei um avião da ponte aérea e vim para o Rio de Janeiro, e aqui estou até hoje. E o professor Luzade, quando soube que eu vinha para o Rio de Janeiro, respondendo, mas alguns colegas acabaram confidenciando isso a ele me chamou e disse: você está se preparando para morar no Rio de Janeiro? Sobre que você está fazendo as provas do concurso do Ministério Público no Rio de Janeiro? Eu falei: é verdade, ministro. Bom, você certamente vai querer lecionar. Aí que está. Querer lecionar, os grandes professores procuravam atrair os melhores alunos para virem lecionar. Foi assim que eu entrei no magistério. Eu entrei no magistério porque se eu tinha sido um bom aluno, tinha feito concurso para o Ministério Público de São Paulo, passado em primeiro lugar, trabalhado 2 anos no Supremo e tal, era natural que me convidassem para lecionar. E foi assim que começou a minha vida de professor. Ele disse: eu vou lhe apresentar, vou apresentá-lo a alguns amigos meus no Rio de Janeiro. E um dia que ele veio ao Rio de Janeiro, ele procurou o reitor da Universidade de Gama Filho, que era o desembargador José Murta Ribeiro, que tinha morado em Jaboticabal, que era a cidade do professor Luzade de São Paulo, porque o pai do desembargador Murta Ribeiro era médico da Estrada de Ferro. Era um baiano que tinha saído da Bahia para ser médico de uma estrada de ferro federal, de uma ferrovia federal, e foi parar em Jaboticabal, e lá era a cidade do professor Luzade. Então, o reitor da Gama Filho aqui era um amigo, vamos dizer, de infância do professor Luzade em Jaboticabal. E o professor Luzade também tinha muito boas relações com professores da Faculdade Nacional de Direito. Eles estavam até entabulando na época a criação de uma Academia Nacional de Direito, algo que depois parece que foi adiante, eu não tenho muita certeza, mas acabou acho que desaguando nessa Academia Brasileira de Letras Jurídicas que existe hoje, na qual eu também sou membro. E assim, eu ingressei no magistério privado, já doutor, em 74, na Gama Filho, assim que saí do Ministério da Justiça em Brasília, e colegas professores do professor Luzade na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito, propuseram a minha contratação como professor da Universidade Federal. Naquela época não havia concurso. Não havia concurso, entrava-se pela janela mesmo. Eu carreguei esse estigma de professor, de funcionário público que entrou pela janela, de 1974 até 1999, ou seja, quase 25 anos. Retificando, 74 a 77 eu não fui, dava aula, não recebi um tostão e dava aula. Estava indicado, havia falta de professores, não havia concursos, as contratações eram raríssimas. Esperei 3 anos até que um dia saiu o meu contrato. Então, na verdade, eu comecei
me tornei professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, sem concurso, em 1977. Por que que eu Fez um fui ser... estágio probatório prévio, né, professor? Hein? Não tinha concurso, mas só fez o tipo de um estágio probatório. Não tinha. 3 anos aí de teste. Já tinha homenagem de turma em formatura, tudo Formado. tratado ainda. E aí começou, é assim que começou a minha vida de professor. E na Faculdade Nacional de Direito eu fui dar processo civil. Fui dar processo civil. Havia na Faculdade Nacional de Direito, na verdade, 2 cátedras de processo civil na época. Uma, o titular era o professor Pedro Palmeira, já aposentado. Então, quem regia essa cadeira era um livre-docente, o professor Caio Mário Meira Vasconcelos. Outra, recentemente falecido, era o desembargador Abílio Nogueira. E quem regia essa cadeira era o professor Celso Guedes, Celso Muniz Guedes Pinto, que depois foi desembargador aqui no Rio. E eu fui, então, me agreguei a essa cadeira do professor Pedro Palmeira, que eu passei a conhecer, que eu conhecia há pouco, conhecia apenas pelos estudos sobre intervenção de terceiros, sobre o direito português, mas que foi uma convivência muito enriquecedora para mim. O professor Pedro Palmeira era um professor da Universidade Federal de Pernambuco, da Faculdade de Direito do Recife, né? Um grande professor, um grande intelectual, e com quem eu tive uma convivência muito amistosa. Nunca me esqueço que um dia ele entra no escritório, onde eu estava trabalhando, com uma sacola de livros embaixo do braço, e disse: olha, eu estou na minha biblioteca e quero lhe dar de presente as instituições de processo penal do Hélio Tornari. Eu tenho esse livro aí. E foi uma obra que me foi dada pelo professor Pedro Palmeira. Então, Márcio, essa é a minha história na docência. Fui dar processo civil. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eu nunca tive oportunidade de participar de programa de pós-graduação. Ou melhor, quando eu cheguei, e ainda não era nem professor contratado, o professor Machado Palperi estava tentando implantar o mestrado agora já no regime daquela lei de 68, aquela lei que estabeleceu o sistema de pós-graduação com a CAPES, etc., credenciamento pela CAPES e tudo mais. E eu lecionei há um tempo, nesse programa de pós-graduação, uma disciplina de processo do trabalho comparado. E foi uma disciplina que me deu um trabalho danado para as aulas, porque é coisa que mais ou menos não existe, processo de trabalho comparado, né? Tem que estudar um pouco como é que era o direito do trabalho na Itália, na França, nos países da Common Law. Eu tinha pouco material, fazia um esforço terrível para dar uma aulinha tão estranha. Até hoje, depois eu passei até a me interessar pelo processo do trabalho, né? Isso porque eu advoguei durante muitos anos na Federação Nacional da Indústria, participei de muitas reuniões em Genebra. E à medida que eu fui me interessando e adquirindo processo e estudando em revistas, e até assinando direito de trabalho italiana, que era diretor aquele professor Giuseppe Pera, mas os sistemas são muito diferentes, não há muitas correspondências. No direito italiano, por exemplo, o processo do trabalho é processo civil. É um
título até do Código de Processo Civil. Né? Depois que acabou o fascismo, não existe, acabou o juízo do trabalho. Não existe mais juízo do trabalho na Itália. Na França são os conselhos de Proudhon, que é aquele tribunal paritário, que é um pouco semelhante. Enfim. Mas depois, na UFRJ, mais recentemente, quando eu já era professor titular, eu fiz concurso em 1999, professor titular, e presidi vários concursos, aí sim vieram os concursos. Eu me lembro de ter presidido 10 ou 12 concursos nesse período de 2001, 2003, 2002, por aí. Aí essa nova geração de professores resolveu criar um curso de pós-graduação mesmo, de acordo com o figurino da CAPES, só que criaram uma área de concentração, para mim, estava fora da minha esfera de estudos, que foi a teoria geral do direito, e então eu não tive nunca oportunidade de lecionar ou de participar de um programa de pós-graduação na UFRJ. E, na verdade, eu lecionava, então, até 1980, na Nacional e na Gama Filho. Nesse período também, em 1982, com o meu segundo filho, Gabriel, eu fui lecionar na PUC, lecionei uns 2, 3 anos. O diretor da PUC, nessa época, era um padre jesuíta, que tinha sido meu contemporâneo, colega de turno do meu irmão Vicente, no Colégio São Luís, em São Paulo, na Faculdade de Direito, o padre Spencer, custódio, que, aliás, batizou meu filho Gabriel. Olha. E me convidou para ir para a PUC, eu passei um tempo na PUC. Um dia que a PUC resolveu, eu fui chamado lá por um grande mestre que eu prezava muito, que era meu colega nessa direita, que me disse que eu não era do grupo antigo da PUC, fosse numa situação privilegiada, quando o padre Spencer foi embora, e se eu queria voltar a ser professorista. Eu falei, não tem problema, ser professorista. Isso foi no mês de setembro, fui rebaixado na PUC. Chegou no fim do ano, cheguei lá e disse, estou me retirando. Mas aqui ninguém costuma se demitir. A gente suspende o contrato de trabalho. Tudo bem. Até hoje eu tenho na minha carteira de trabalho o contrato de trabalho da PUC em aberto. Nunca fui demitido, nunca me demiti, nunca deram um bater, mas com certeza... Ficou por isso mesmo. E então continuei profissional e professor. E até 81, a Gama estava implantando o mestrado e tinham levado o professor o professor de processo desse mestrado, e ele repentinamente vem a falecer. Teve um infarto fulminante, jogando vôlei na praia de Ipanema. E aí precisavam de um professor doutor de processo. E começaram a procurar um professor. E aí alguém que me conhecia do Ministério Público disse, mas tem aqui o Greco, que é doutor. Me pegaram como se fosse no meio da rua, assim, né? É doutor? Naquela época, doutor é uma ave rara. Eu sou doutor. Assim. Então, vem cá, vem lecionar processo aqui no mestrado. Foi assim que eu entrei na pós-graduação. Na pós-graduação, eu tive uma trajetória muito enriquecedora. Gama Filho, depois eu fui o primeiro coordenador do doutorado, o primeiro doutorado reconhecido pela CAPES no Rio de Janeiro, na área do direito. O doutorado que eu coordenei, fui o primeiro coordenador e ajudei a implantar. Depois, as coisas seguiram lá o seu caminho, eu me afastei e acabei saindo da Gama Filho.
chamado para trabalhar um tempo em Campos, na Faculdade de Direito de Campos, que estava também implantando um mestrado, fiquei um período lá. Professor, estão perguntando da FDC. Já fiz, estou falando, De da Campos. Faculdade de Direito de Tá. Campos. A professora Rosângela Cavalazzi, que é minha colega na Nacional, foi coordenar um curso de implantação de um mestrado na Faculdade de Direito de Campos. E eu fui para Campos com o professor. E fiquei lá um bom tempo. A professora voltou, eu passei como coordenador. E foi um trabalho, um período muito fecundo e muito proveitoso na minha vida. Fiz muita coisa ali em Campos que eu não tinha tido oportunidade de fazer na vida, e muito menos na UFRJ, oportunidade. Fundamos uma revista, atendemos a muito um grupo de estudantes ávidos por pós-graduação do Norte Fluminense e do Espírito Santo. Vinham muitos alunos do Espírito Santo, tá? Naquela época não havia ainda, ou estavam em fase inicial de implantação, na Faculdade de História, no Espírito Santo. E nessa vida de implantação, eu também participei de muita atividade junto com os coordenadores. O professor Faquim, de convivência muito próxima, ele foi o coordenador da área de Direito da CAF, o CAF, que hoje é professor titular na USP, Fernando Scar, o professor Ricardo Lira, nem se fala, que era da UERJ, um grande um dos grandes incentivadores da pós-graduação de Direito. Foi quem credenciou a Gama Filho, quando era coordenador da área de Direito da CAPES. Professor José Alfredo Baracho, da Universidade Federal de Minas Gerais, com o qual eu tive uma convivência muito próxima. Ele foi o presidente do CONPED, o Conselho Nacional das Pós-Graduações, e eu era o secretário executivo do Conselho, e depois eu fui presidente do Conselho Nacional das Pós-Graduações durante uns 2 anos, por aí, que é uma entidade que congrega as pós-graduações, que faz congressos anuais, que tem uma atividade bastante intensa, que foi uma entidade de coordenação e agrupamento dos programas de pós-graduação, fundada pelo professor Clóvis Couto Silva, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O senhor estava falando sobre o concurso, professor, da UFRJ. Conta um pouco para nós do concurso titular e também queria saber da entrada do senhor na UERJ. O meu concurso titular foi o concurso que eu não gostei de ter feito, mas foi o único que eu tive a oportunidade de fazer. E essa foi uma das razões de eu ir para a UERJ. Porque quando a Universidade Federal do Rio de Janeiro abandonou o sistema de concurso para titular com tese, especialmente por interesse de outras áreas de conhecimento. Sabe que é uma universidade? A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem mais de 50 cursos. Né? E os professores hoje não querem mais estudar. Né? O professor quer fazer a carreira automática, né? Inventaram até a figura do professor associado. Você já é associado, Márcio? Não, ainda não. Ainda não. Só adjunto ainda. Falta pouco, né? Falta pouco. Todo mundo quer fazer concurso uma vez na vida, não precisa estudar nunca mais. Ainda os que estão na pós-graduação têm que produzir alguma coisa porque a CAPES exige livro, artigo, palestra e tal. Mas quem não está em programa de pós-graduação pode descansar o resto da vida, ficar repetindo aquela mesma aulinha o resto da vida, que ninguém vai incomodar. É professor efetivo, estável, e é assim no Brasil. Aliás, é assim no serviço público no Brasil. Você fez concurso uma vez, o resto é engatar seguro. Segue a vida. E fazer greve e ir para passeata quando tiver passeata, não dá aula, vai para passeata.
né? E está tudo bem. Nunca vai ter salário descontado, porque fez greve, porque não trabalhou, porque não deu aula. Isso no Brasil, realmente, eu nunca vi acontecer. Pode ser que eu esteja enganado, né? Porque eu já saí da universidade há 6 anos. Pode ser que tenha mudado alguma coisa para melhor. Mas então, você queria saber meu concurso da Nacional? O concurso da Nacional, um dia o professor Amaral, que era o diretor, me chama e diz, olha, eu consegui 2 vagas titular para fazer concurso. 3, aliás, ele falou, 3. E eu estou aqui selecionando, vou submeter a aplicação, quais vão ser as disciplinas, eu estou querendo sugerir de 3 professores que eu considero que são professores, que têm prestígio com os alunos, que têm boa titulação, etc. E ele, então, fez 3 concursos. Um de introdução, estudo do direito, que era direcionado para o professor Paulo Condorcet. Quem conheceu o Paulo Condorcet aqui no Rio de Janeiro sabe que ele foi uma instituição, né? Deu aula na UERJ, em várias queridíssimo todos. A outra era o direito do trabalho. Quem fez o concurso foi o professor Romita, que, por sinal, era ex-aluno da Nacional e quis fazer, já é professor adjunto da Nacional, e fez o concurso. Não tomou posse porque teve o problema da acumulação. O Romita também era membro do Ministério Público aposentado, e aí não pode ter 3 fontes acumulativamente, e ele não tomou posse, mas fez o concurso. Então, na verdade, quem fez o concurso foi o Romita e eu. O professor Amaral me disse, o concurso vai ser para dedicação exclusiva. Eu disse, dedicação exclusiva eu não faço. Não faço porque eu não posso viver com o que a universidade paga do professor de dedicação exclusiva. Na verdade é o seguinte, os professores de dedicação exclusiva, nessa época, na UFRJ, das outras áreas, todos ganhavam muito mais com os projetos de pesquisa do que com o salário de professor. Porque a Universidade Federal do Rio de Janeiro sempre foi uma universidade de pesquisa. Quando a Faculdade de Direito da UFRJ, uns calabros administrativos que eu lá, o professor interventor, que era um professor de engenharia, parava na porta da faculdade com um Hilux, que escandalizava todo mundo que olhava aquele carrão parado na porta da faculdade. Como é que um professor de dedicação exclusiva da UFRJ pode ter um Hilux naquela época? Era um carro importado. Então. É porque o projeto de pesquisa lá na Faculdade de Engenharia dava a ele uma renda e compensava ele ser professor de dedicação exclusiva. Ele é dedicação exclusiva, mas ele não trabalhava. Projetos de pesquisa faziam parte da carga horária, só que os projetos de pesquisa não eram pagos pela UFRJ, eram pagos pela Petrobras, sei lá por quem. Né? Todos sabem a importância que a COP da UFRJ tem para o projeto de exploração de petróleo da Petrobras. Né? Então, a UFRJ é uma universidade de pesquisa. Agora, joga isso na faculdade de Direito, os professores não têm condições de obter projetos de pesquisa e obriga o professor a ser dedicação exclusiva. Ninguém vai querer ser. E eu não quis ser também. E aí o diretor da faculdade fez gestões na UFRJ e abriram uma exceção e fizeram um concurso para 20 horas. 20 horas na Universidade Federal do Rio de Janeiro é a mesma coisa que não ser professor. Porque não pode ter projeto de pesquisa, não pode coordenar coisa nenhuma, não pode participar de pós-graduação. O rico, e a minha produção serviu para implantar o programa de pós-graduação, mas eu não podia ser professor da pós-graduação porque era professor de 20 horas. Então, esse foi meu concurso. Sem tese, o que eu tive que apresentar? Tive que apresentar um memorial contando a minha vida, memorial em que eu falei
do que eu devia a Moacir Amaral Santos, a Alfredo Buzaide, de certo modo também ao professor Miguel Reale, no meu tempo de estudante em São Paulo. E qual foi a minha trajetória de estudioso do direito processual nesses anos todos, até de 74, quando eu saí da faculdade, 73, de 67, quando eu saí da faculdade, até quando eu fiz o concurso. Quando eu me inscrevi o concurso em 98, me lembro de ter feito o concurso em janeiro de 99. Um memorial, e aí no dia da inscrição dizer qual vai ser o tema da sua conferência, conferência de 50 minutos. Uma conferência de 50 minutos sobre um tema de processo. Eu ficava até envergonhado de dizer que fiz um concurso em que eu ia ser julgado por uma banca, e a minha banca se compôs do professor Amaral como suplente, porque o professor Hélio Tornaghi, que seria o presidente, não pôde, porque estava doente, não pôde comparecer. O professor Agostinho Fernandes Dias da Silva era o segundo membro, que já estava aposentado, mas participou da banca, e os três de fora eram a professora Ada, o professor Cândido Dinamarca e o professor Barbosa Moreira. Então, o concurso era isso, era título, eram três notas. Título, a conferência e o memorial. Então, eu fui arguido sobre o memorial, que era a história da minha vida. E ninguém podia me reprovar, porque eu contei isso ou aquilo da minha vida. Podiam achar que estava bem escrito, que estava mal escrito, que tinha erro de português. E eu tinha muito medo, porque com o professor Barbosa Moreira na banca, a gente não brinca com o português. Ele puxava a orelha até de outros membros da banca, então não ia puxar a orelha de mim. Que dirá do candidato. Que dirá do candidato. E eram essas três notas, memorial, conferência. Então eu escrevia, que foi sobre a reforma da execução. E foi publicada depois na revista Forense, foi um daqueles meus estudos. Eu, na época, estava escrevendo meu livro sobre execução, que saiu em 99, exatamente, no ano do concurso. E, aliás, não Está tive... atrás de mim aqui, professor? O senhor consegue ver? Está aqui atrás de mim, os livros do senhor estão aqui atrás de mim. Ó. Não, tem ali não, alguns que eu não identifico. Eu coloquei aqui. E aí, depois, quando o senhor foi para a UERJ, foi em 2006. O professor Barbosa Moreira, era praxe na Nacional o candidato procurar os examinadores para se apresentar e manifestar o seu regozijo pela participação na banca. Eu liguei para o professor Barbosa Moreira e ele me disse: você está fazendo o concurso que eu durante 30 anos quis fazer e não consegui. E o professor Barbosa Moreira carregava uma grande mágoa, justa mágoa, sem nenhuma dúvida, porque a Nacional o tinha rejeitado. Ele não era da panelinha, das panelinhas que havia dentro da faculdade, embora ele tivesse sido o melhor, tivesse tido as melhores notas no concurso de livre docência, de que saíram livre docentes, ele, Celso Guedes e Caio Mário Meira de Vasconcelos. Caio Mário era ligado a Palmeira, Celso Guedes era da família Gondim, genro de Gondim Neto, ligado ao Abílio Nogueira, e não deram chance aos recados, que tinha sido o melhor candidato, que teve as melhores notas na livre docência. E ele foi para a UERJ. Ofereceram para ele dar direito civil, dar uma outra coisa lá, e ele ficou algum tempo depois também. Então como é que eu fui para a UERJ? A minha ida para a UERJ foi obra do professor Paulo César Pinheiro Carneiro. Eu conheci Paulo César, nós dois promotores em São Paulo, embora não nos conhecêssemos em São Paulo, porque eu estava em Brasília e ele estava em Piracicaba, onde ele era promotor. Ele tinha acabado de se formar, fez concurso em São Paulo. Eu acho que ele se formou em 72, o Paulo. Eu sou de 67, ele de 72, ou 73. Eu sei que em 74
em 73, no final de 73, quando nós fizemos o concurso para o Ministério Público de São Paulo, eu estava morando em Brasília. Ele, quando fizemos o concurso para o Ministério da Guanabara, aqui, nós nos conhecemos do concurso para o Ministério Público do Estado da Guanabara, no final de 1973. Eu queria morar no Rio de Janeiro, e ele também querendo voltar para o Rio de Janeiro, porque ele saiu do Rio de Janeiro para fazer concurso em São Paulo, éramos nós dois promotores, nos conhecemos ali no prédio da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio, onde foram as provas orais do nosso concurso. Ministério Público, em março de 74. E, claro que o professor Paulo César seguiu carreira na UERJ. Ingressamos os dois no Ministério Público, naquele concurso, no Ministério da Guanabara, mas fizemos carreiras paralelas. As nossas vidas não se cruzaram no Ministério Público. Ele foi ser defensor criminal, foi brilhante defensor criminal, atuou, inclusive, na segunda instância naquela época. A carreira do Ministério Público da Guanabara começava como defensor público. Eu fiquei como defensor 4 meses só, porque como eu tinha sido primeiro classificado no concurso, logo que vagou lá uma promotoria, me mandaram ir para uma promotoria, eu fiquei circulando nas promotorias, fiquei só 4 meses como defensor, mas embora continuava titular do cargo de defensor, mas convocado, exercendo a promotoria. Mas o professor Paulo César veio para a UERJ. O professor Paulo César era daquele grupo que frequentava a casa do professor Barbosa Moreira, na rua Anita Garibaldi, nos fins de semana, se reuniam para estudar assuntos de processo. A famosa escola processual de Copacabana, que o professor Zé Carlos falava, o professor Zé Carlos falava, se referindo a ele, ao Machado Guimarães, porque eles se encontravam na praia, os dois. Quantas vezes eu ia dar aula de manhã cedo, 7 horas da manhã, passava na Avenida Atlântica e via o professor Zé Carlos Barbosa Moreira ali na Figueiredo do Magalhães, ou mesmo na orla da praia de Copacabana, fazendo a sua caminhada às 7 horas da manhã na praia de Copacabana. Ali que ele encontrava o velho Machado Guimarães. Tinha sido um grande professor. E é uma outra belíssima história humana, né? O professor Machado Guimarães, que eu já contei para os meus mais próximos ex-alunos, já contei. E Paulo César foi ser professor da UERJ. E na UERJ foi galgando posições importantes. E então nós nos encontrávamos. Eu, professor da UFRJ, ele, professor da UERJ. E os nossos concursos são na mesma época. O Fux foi titular antes dele. Eu não sei... Pela última rememoração que eu fiz dessa sequência da nossa vida paralela, eu na UFRJ, ele na UERJ, eu fiz concurso antes, mas ele tomou posse antes de mim, porque a minha posse ficou suspensa por 1 ano. O Fernando Henrique suspendeu todas as posses, todas as nomeações e posses nas universidades federais durante 1 ano. Então, eu só tomei posse, eu fiz concurso em janeiro de 99, só tomei posse em 1º de fevereiro de 2000. E o Paulo, nesse meio tempo, a UERJ muito mais rápida, porque a UERJ é uma organização muito menor que a UFRJ, e é estadual, não tem nada a ver com o governo federal. Ele fez concurso, tomou posse. E aí eu passei a ser convidado por ele, como já tinha sido até por outros professores da UERJ, para participar de bancas de concurso na UERJ. E a nossa convivência começou a se intensificar com essa minha participação em bancas de concurso da UERJ, promovidas, em geral, presididas por ele. Eu me lembro de ter participado do concurso de Teoria Geral do Processo, que o primeiro colocado foi o Flávio Mirza, e outros concursos.
do Flávio Galdino, concurso do Flávio Galdino também participei. Participei da banca de doutorado do Humberto Dalla. E aí, quando a UERJ resolveu abrir o curso de mestrado, em processo, porque a UERJ tinha o mestrado da cidade, ela não tinha um número suficiente de professores de processo para todas as disciplinas do mestrado. E então, o Paulo César teve a ideia de, sob uma suposta figura de professor visitante, uma coisa assim, não me lembro bem qual era a figura, ele convidou ao Cândido Dinamarca e a mim, eu já era titular da UFRJ, para darmos aula nesse mestrado. Eu me lembro, a Clarissa foi minha aluna nessa época. Eu lecionei no mestrado, nas primeiras turmas do mestrado da UERJ, sem ser professor da UERJ. E a Clarissa deve lembrar melhor o ano, 2003, 2004, por aí. E aí, o professor Paulo César começou a tentar me convencer a fazer concurso para a UERJ. Iria abrir-se uma vaga de professor titular, mas não se abriu. Parece que o reitor da época não queria fazer concurso titular. Acabou se abrindo um concurso de adjunto. E o Paulo me diz, você faz o concurso de adjunto, e depois nós vamos conseguir a vaga de titular e você faz o concurso titular. E eu me entusiasmei em ir para a UERJ, para poder fazer um concurso de titular com tese. E o Diogo há de se lembrar que, nessa época, eu pedi a ajuda do Diogo para pesquisar material sobre direito probatório, que a minha ideia era fazer uma tese sobre direito probatório, uma tese de titularidade na UERJ. Tudo bem, eu fui fazer concurso de adjunto da UERJ, ninguém concorreu comigo, fui fazer sozinho, não sei por quê. Por que será? Por que será? Cara comigo. Passei no concurso. A minha prova escrita foi sobre cumulação de ações. Por sorte, caiu um tema sobre o qual... Essa é uma outra história. Quando eu vim para a UFRJ, eu fui para a UFRJ em 74. Em 76, veio a lei federal extinguindo a livre docência. Extinguindo a livre docência. Porque se entendeu que estava sendo implantado o Sistema Nacional de Pós-Graduação, não tinha mais sentido de obtenção de título de doutor direto, sem fazer o curso de pós-graduação, mestrado e depois doutorado. E aí essa lei federal, que extinguiu a livre docência federal, vocês sabem que livre docência hoje, pouquíssimas universidades têm, a USP tem até hoje livre docência, né? Cabral foi fazer lá, o Fred Didier foi fazer lá. E na USP, a livre docência é até um pré-requisito para fazer concurso para titular. Quer dizer, além do doutorado, a livre docência, que na Europa corresponde à habilitação para o magistério, que existe na Itália, existe na Alemanha. Meu filho, professor, não sei se ainda está me vendo. Sim, aqui. Em Munique foi assim que ele ingressou no magistério. O professor Paulo Zé da Costa, que foi titular de Direito Penal em São Paulo, fez a livre docência. Na Itália, e foi lecionar. Ele lecionou em Milão, lecionou antes de vir a ser professor titular aqui. Muito bem. Mas a lei de 76, que estabeleceu, que extinguiu a livre docência, deu um prazo, não me lembro qual foi, se foi 6 meses, coisa assim, para quem quisesse, pudesse ainda se inscrever para fazer a livre docência. Aí 2 professores da Nacional se inscreveram para fazer a livre docência. Eu e o professor Pedro Henrique de Miranda Rosa, de Direito Civil. E eu me inscrevi, embora eu já fosse doutor na USP, porque até aquele momento a UFRJ não tinha reconhecido o meu doutorado da USP e por isso eu não tinha ascendido ao cargo de professor adjunto.
anos depois a UFRJ reconheceu. Eu fiz a minha tese de livre-docência em 1976 e o tema da minha tese de livre-docência foi justamente acumulação de ações, um trabalho que eu nunca publiquei. Então, quando caiu o ponto lá da prova escrita da acumulação de ações, eu disse assim, aqui eu escrevo 6 horas. 6 horas eu escrevo. Professor, deixa eu interromper o senhor. Depois... Só por um minuto. Sim. Eles vão querer esticar. Depois... professor, agora o nosso tempo é limitado a 1 hora, mas está todo mundo aqui pedindo, se o senhor puder, obviamente, se o senhor tiver disponibilidade, a gente fazer um segundo tempo dessa entrevista. Ela vai cair quando completar 1 hora, e aí eu entro novamente, e aí o senhor entra mais uma vez. Claro que não foi o nosso combinado, eu sei que o senhor tem outros compromissos, se o senhor não puder, tudo bem, mas eu estou só repassando o pedido de todo mundo aqui que está assistindo. Até o seu filho também falou a mesma coisa. Quem decide aqui é a minha secretária, a Márcia, ela que sabe da minha agenda. Pode continuar. Ela autoriza? Pode autorizar. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou sair para poder salvar esse nossa primeira hora de entrevista, e aí na sequência demora mais ou menos uns 3, 4 minutos, Márcia, e a gente volta para uma segunda parte. Tudo bem? Tá bom. Obrigado a todos. Obrigado, professor. Até já, então. Obrigado. Márcia, você é demais, Márcia. Obrigado. Tá.